Muito boa noite a você que nos acompanha em mais uma live. Arthur Almeida recebe de hoje Suzana Caldeira. Nossa convidada é graduada em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em nutrição e nefrologia pela Faculdade Unileia, especialista em nutrição e clínica hospitalar. Já atuou como nutricionista supervisora em prescrição e produção de fórmulas nutricionais, o suporte nutricional oral e enteral de pacientes. Hoje, é responsável técnica da Clínica de Diálise da Vita em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Além de seus atendimentos, com foco em reeducação alimentar e no tratamento de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão. Nossa convidada de hoje, Suzana Caldeira, já está aí na sua tela. Boa noite, Suzana, seja bem-vinda, obrigado pelo convite. A palavra é sua para se dirigir àqueles que nos seguem. Boa noite, Arthur, boa noite a todos que nos assistem. Tá? Muito grata pelo convite, tá? Estou muito feliz em poder aqui falar um pouquinho do meu trabalho, tá? E poder, de uma certa forma, né, esclarecer algumas questões em relação à alimentação, alguns cuidados com a saúde, levar um pouquinho do meu conhecimento ao pessoal aí de casa. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, gente. Vamos chegando, vai curtindo, vai compartilhando e vamos lá. Suzana, desde a infância, a gente escuta os nossos pais falando que a gente tem que ter uma alimentação saudável, e aí pauta isso tudo no consumo de frutas, verduras, legumes, que a gente não deve comer besteiras. Nesse sentido, o que consiste, de fato, uma alimentação saudável? Certo, Arthur. Antes da gente definir um pouco de alimentação saudável, eu queria deixar bem claro, né, que quando a gente fala para os nossos filhos de que eles devam ter uma alimentação saudável, a gente precisa ser exemplo dentro de casa. Tá? É muito fácil a gente falar para os nossos filhos o que eles devem fazer se a gente não é um espelho para eles. Tá? Então, antes da gente orientar, a gente tem que se fazer espelho, a gente tem que dar o exemplo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fala que uma criança ela tem que comer fruta e ela nunca vê os pais comendo fruta, como é que ela vai acreditar, né, que o exemplo que ela tem não faz o que ela sugere, ela orienta, tá bom? E, na verdade, uma alimentação saudável, ela contempla todos os alimentos, desde que os mais saudáveis, a gente costuma muito usar uma pirâmide alimentar, tá? Na qual, na base, os alimentos que são mais saudáveis, as frutas, as verduras, os carboidratos, né, que a gente fala, os carboidratos complexos, o arroz, a batata, o inhame, enfim, tudo de mais natural vem na base que tem que contemplar uma grande maioria. E bem no ápice da pirâmide tem aqueles alimentos, né, que são as besteiras que a gente fala, são aqueles alimentos que eles podem sim ser inclusos, tá? Desde que com moderação, não deve ser rotina na nossa alimentação. As besteirinhas, a bala, o chocolate, o fast food de vez em quando, tá? Então, quando a gente fala em alimentação saudável, é isso, é você poder comer de tudo um pouco, desde que na minha rotina o mais saudável predomine, de forma que isso não impacte na minha saúde. Na verdade, que impacte, mas de uma forma mais saudável, tá? Então, eu reitero que nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Façamos o que a gente orienta para eles. E nesse sentido, quais alimentos são indispensáveis no nosso dia a dia, né, para essa alimentação mais saudável, que nos traga mais benefícios, e quais nós devemos evitar, não totalmente, né, como você citou aí, os fast foods, os chocolates, mas qual a gente deve consumir com mais frequência e quais aqueles que, de repente, ter um tempo mínimo de distância entre um consumo e outro. Ok. Os alimentos mais saudáveis são aqueles, primeiramente, tipo do arroz e do feijão que a gente fala, né? O prato do brasileiro apresenta muito o arroz e o feijão. O arroz, ele simboliza aí o carboidrato do bem, tá? E muito longe do que muitas pessoas acreditam, a gente precisa de carboidrato para a nossa alimentação, tá? Então, seria o arroz, a batata, pães, tá? Preferencialmente pães, biscoitos, sempre preferindo os integrais, porque eles
apresentam maior quantidade de nutrientes. Feijões, tá? Quando eu falo feijões, não significa que todo dia tem que ter o feijão preto. O grupo dos feijões é o grupo das leguminosas. Feijão, grão de bico, ervilha, tá? Lentilha e qualquer outro tipo de feijão, porque são fontes de fibras, são fontes de minerais, de vitaminas e também de proteínas. E, de uma certa forma também, a proteína, tá? Quando a gente fala em proteína, é aquele alimento que vai nos fornecer, tá? Uma substância que vai ser importante para a nossa construção de tecidos, de músculos. Sempre que quando a gente fala em proteínas, são as proteínas de origem animal, leite, derivados, como queijos e iogurtes, carnes, preferencialmente aquelas carnes mais magras, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, ovos, peixes e frangos. Esse, na verdade, é o contexto da proteína. E frutas e verduras. Ou seja, nada do que eu falei aqui em relação a alimentos saudáveis é muito difícil da gente conseguir ter acesso, tá? É o carboidrato, é a proteína, é a fibra. E os alimentos que fogem, né, que devem fugir do nosso dia a dia, são o excesso de açúcares e o excesso da gordura. Quando eu falo em a gente evitar o açúcar e a gordura, vai desde na hora que a gente vai lá no mercado, né? Vai desde toda aquela programação. Quando eu me programo para fazer as compras, eu já tenho que ter um direcionamento no que eu posso ir um pouco mais além, o que tem que ser a base, né, do meu carrinho, digamos assim, e o que deve estar em menor quantidade, tá? Que são os refrigerantes, que de preferência nem tem que ter, né? Os açúcares, bolachas de pacote, tá bom? Mas assim, de uma forma bem clara, alimentar-se de forma saudável não é caro. Isso é uma coisa que as pessoas colocam na cabeça. Tem até a brincadeirinha, né? Que ser saudável é muito caro, é melhor então comer uma besteirinha de vez em quando. Quando a gente não quer fazer as coisas, Arthur, a gente está sempre arrumando alguma desculpa, né? A verdade é essa. É verdade. Atualmente, a gente está nesse momento todo, né, de pandemia, isolamento social. Antes de entrar no ar, a gente até falava, né, de trabalhar de casa e tudo mais. Com isso, academias, espaços em condomínios, praças e parques que as pessoas se exercitam ao ar livre foram fechados. Nesse momento, né, para a galera que é mais atleta e tudo mais, como proceder e qual é o papel da alimentação no dia a dia desse atleta que atualmente está proibido de fazer os seus exercícios rotineiramente? Ok. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um estilo de alimentação, de saúde, né? Um estilo de uma vida saudável. Ela contempla uma série de coisas, dentre elas a alimentação, atividade física, bom relacionamento familiar, né, no trabalho, um bom convívio. Só que, infelizmente, nesse período da pandemia, nós fomos limitados a fazer uma série de coisas e, em especial, atividade física, tá? Só que neste momento em especial, a alimentação é um ponto crítico, digamos assim, um fator extremamente importante. Por quê? Porque para a gente controlar o nosso peso, seja ele, né, no caso da pessoa que precisa perder ou ganhar peso, a gente tem que ter um equilíbrio, tá? E que equilíbrio é esse? Como é que eu ganho peso? Quando a minha ingestão de calorias é maior do que eu gasto, tá? E, inversamente, eu perco peso quando eu ingiro menos do que eu estou gastando. E aí, com essa limitação na atividade, Arthur, uma série de pessoas, eu ouvi muita gente dizendo assim, nossa, mas eu ganhei muito peso nesses 3 meses de confinamento. Enfim, isso não pode ser desculpa. Realmente, a gente se limitou na atividade física, mas é possível, sim, a gente continuar, né? Quem já tem uma atividade, um estilo de vida saudável, é possível, sim, a gente manter uma saúde, desde que a gente reforce neste momento na alimentação. E aí um ponto que eu acho muito importante, a gente, novamente, eu digo lá, é a gente não colocar a desculpa de que eu não tenho nada para fazer, eu acabo comendo, tá? A gente entender que o alimento, ele vem como um combustível para o nosso corpo. Claro que a alimentação, ela vem como um prazer a comer, né? Existe prazer, mas a gente tem que se alimentar para a gente suprir as nossas necessidades.
E aí, quando eu consumo muito mais do que eu devo, e eu gasto menos do que eu devo, eu acabo ganhando peso. E neste momento em especial, né, que a gente está vivenciando ainda, né, mas vivenciou um pouco mais lá na frente, esse isolamento, é cortar um pouco de calorias mesmo. A pessoa que já tem o risco maior de reter mais gordura, de ganhar um pouco mais de peso, as pessoas, a grande parte das pessoas estão trabalhando de casa. E aí você não tem aquela locomoção, né, de ir até o trabalho, você passa a maioria do tempo sentado, você não anda muito na rua, e como é que você vai querer consumir mais do que você pode? E aí eu volto a dizer, é um momento em que as pessoas, né, nós, na verdade, estamos pedindo um pouquinho mais comida de fora, sim, mas isso dá para a gente tomar cuidado. Quando a gente for fazer o mercado, seja ele a gente ir até o mercado, né, ou comprar para entrega em casa, a gente ter bastante consciência do que a gente pode estar comprando, o que efetivamente a gente pode ter em casa, para quando eu for pedir alguma coisa na rua, um lanche, eu poder comê-lo de uma forma bem tranquila. Bem, a semana toda eu já comi bem, uma vez ou outra, não vai não vai repercutir na minha saúde. Tá? Então, nesse momento em especial, certamente a gente pode continuar tendo um estilo de vida saudável, reforçando um pouco mais dessa questão da alimentação, que é fator primordial para a nossa saúde do corpo. Então, de fato, né, aí a gente até já entra no próximo questionamento, é possível sim manter-se saudável apenas com a prática da boa alimentação, já que nesse momento os exercícios estão meio que fora de alcance. Né? Reitero que a atividade física é um fator muito importante também, mas se a gente não pode nesse momento, né? Quem pode fazer alguma coisinha em casa já ajuda também, mas é neste momento em que, diferente do que muita gente está fazendo, é neste momento que a gente tem que reforçar um pouco mais na nossa alimentação, em se preocupar com o que realmente eu vou ter em casa para eu comer. E aí, a gente fala do assunto do momento, não tem como deixar de ser diferente. Acho que todos os assuntos são pautados, né, pelo coronavírus. E desde novembro de 2019 se fala que a Covid-19 ataca o sistema imunológico. Quem está com a imunidade baixa tem mais risco. E nas discussões começaram a surgir pela internet e possíveis pessoas que são do ramo, alimentos que aumentam a imunidade. De fato, é possível a gente aumentar ou manter um bom nível da imunidade com uma alimentação saudável? Existem alimentos que de fato nos ajudam nisso? Sim, Arthur, é possível sim. Isso a gente pode colocar na prática de uma forma bem barata. O que eu gostaria de esclarecer é que se a gente está bem alimentado e automaticamente a gente está com o nosso sistema imunológico mais forte, não vai impedir que a gente adquira algum tipo de vírus, né, o vírus da gripe ou qualquer outra doença. Inclusive, né, sobretudo, o coronavírus, tá? Então, não é porque a gente está bem nutrido, com a imunidade ok, que a gente não vai pegar o Covid. Mas por que isso é importante? Isso vai nos tornar, a alimentação saudável vai nos tornar mais imunes, mais fortalecidos para estar combatendo aquele agente. Tá? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu pego uma gripe rapidinho, eu tô bem. Ou então, qualquer gripezinha me derruba. Por quê? Um tem a imunidade mais fortalecida e outro não. Pode ter o fator genético? Pode. Mas eu garanto que a alimentação ela vai ajudar e muito, tá? E nesse sentido, eu tenho orientado muitos pacientes na clínica que eu trabalho, no ambulatório também, que vou citar alguns alimentos aqui que são baratos e que podem e devem entrar na nossa rotina e preferencialmente daqui para frente. Na verdade, já deveriam ter entrado na nossa rotina e agora mais do que nunca. Alimentos ricos em vitamina C, tá? Que é um importante antioxidante. A vitamina C é extremamente importante para a nossa imunidade, porque ela, de uma certa forma, ela reduz a probabilidade da infecção, né, se prorrogar. Quais seriam as fontes de vitamina C? Frutas cítricas como limão, acerola, laranja,
goiaba, tá? Eu costumo dizer que uma forma bem simples da gente ter aquela vitamina C diária lá é a gente pingar aquele limãozinho na comida, ou a gente comer uma fruta rica em vitamina C depois do almoço. Existem pessoas que acabam optando pela vitamina C em comprimido, 500 miligramas, 1 grama, enfim. Mas já foi comprovado, eu não sou contra, quando a pessoa tem dificuldade, tá, de adquirir o alimento. Mas já foi comprovado que a vitamina C das frutas, a vitamina C in natura, é aquela que está melhor disponível para a gente. E aí não fica caro, né? Comprar uma fruta para a gente ter pelo menos comer meio limão por dia, um refresco de acerola, enfim. Esse é o primeiro componente, que seria a vitamina C, tá? Segundo componente é a vitamina A, que representam todos os carotenoides, tá? A vitamina A a gente sempre lembra da cenoura, né? A vitamina A, ela está bastante representada pelos vegetais alaranjados, abóbora, cenoura, frutas como manga, pêssego, enfim. E os vegetais folhosos, preferencialmente os verdes escuros. Tá? A vitamina A, ela também tem toda a importância nesse processo de imunidade e ajuda também na saúde da pele, na saúde dos olhos, tá? Ou seja, rica fonte de vitamina A, super acessível para a gente também. Depois da vitamina A, eu costumo indicar muito o ômega 3, e aí a maioria das pessoas se preocupam muito em comprar cápsula de ômega 3. Também não sou contra, tá? Mas a gente tem como adquirir esse ômega 3 naturalmente do alimento, tá? Principalmente em sementes como semente de chia, semente de linhaça, peixes de água fria como sardinha, salmão, atum. Ah, Suzana, o salmão tá muito caro. Compra a sardinha ali que é mais barato, que é tão rica em ômega 3 quanto, tá? É uma outra opção também. Alimentos como própolis, mel, tá? E aí o própolis pode entrar tanto o própolis, o normal, né? Aquele mais marronzinho que a gente usa, mas o própolis verde também. E eu gosto muito de indicar o mel com limão, tá? O mel é super expectorante, mel de preferência, um mel de uma boa procedência, que você conheça, tá? O produtor. E o limão também é uma junção ótima nesse período aí em que a gente aumenta o maior risco do resfriado. Líquido, bastante líquido ao longo do dia. E aí, bastante líquido ao longo do dia não significa você beber muito enquanto você come. Bastante líquido ao longo do dia é você ter a sua garrafinha d'água e usá-la todo dia, né? Eu gosto muito de indicar a garrafinha d'água, porque é um termômetro que a gente tem para saber, bem, eu tenho aquela quantidade para beber ali por dia. Será que eu estou consumindo muito? E isso a gente indica muito para idoso também, que tende a ficar bem desidratadinho, e a água é importante nesse sentido. Alimentos que fermentam, né? Na verdade, eu não sei se você já ouviu falar o kefir. É um iogurte que a gente faz caseiro, tá? Depois eu vou explicar mais ou menos como é que a gente prepara, mas o kefir, ele é um iogurte feito em casa em que você tem a fermentação do leite. E essas bactérias, elas atuam no nosso intestino e ajudam na saúde do intestino, né? Na nossa microbiota intestinal. E já foi comprovado também que a saúde do intestino, Arthur, tem tudo a ver com a nossa imunidade, tá? Quem tem evacuação frequente, quem tem um intestino saudável, é um paciente, né? Uma pessoa também que tende a ter uma melhor imunidade. Bem, gosto muito de indicar também açafrão, que é a mesma coisa que cúrcuma, tá? Esse tempero a gente encontra em qualquer loja de alimentos naturais, tá? Em casas que vendem temperos mesmo a granel. Ele é super anti-inflamatório e também ele tem todo um papel nessa questão da imunidade. O açafrão é quando a gente come aquele arroz amarelinho, às vezes as pessoas veem, né? Que esse arroz amarelinho seria o quê? Então, é um tempero muito fácil de ser encontrado, não é caro, e que a gente pode estar usando no arroz, a gente pode estar usando no frango, na carne. Quer dizer, algo bem simples, tá? E para fechar, as vitaminas também do complexo B e o selênio. As vitaminas do complexo B,
elas, né, o complexo B, na verdade, é o grupo das vitaminas que contempla a maior parte das vitaminas. Tem B1, B2, B12 e por aí vai. As vitaminas do complexo B, elas são muito encontradas nos alimentos integrais, tá? Quando a gente prioriza um pão integral do que um pão normal, um arroz integral ao invés do arroz normal. Por quê? Os alimentos integrais, onde nós mais encontramos essas vitaminas, eles não sofrem processo de refinamento. E se não sofre processo de refinamento, você acaba, né, tem uma retenção ali das vitaminas que são importantes. Além da gente ter a fibra ali, que ajuda nesse intestino, no funcionamento do intestino, você tem aquelas vitaminas do complexo B também. E uma outra coisa muito importante, além do selênio, que é um outro nutriente antioxidante bem presente na castanha do Pará, é o zinco, tá? Que é um mineral que ele costuma estar bem deficiente nos idosos, principalmente nos idosos. Por quê? Tá? Porque o zinco ele está bem presente nas carnes, tá? Em alguns alimentos integrais também. E aí, quando a pessoa ela decide fazer uma dieta em que não se come nada de carne, nada de origem animal, geralmente tem essa deficiência de zinco. Ou quando é um idosinho que não consegue mastigar muita carne, também tem essa deficiência de zinco. E a gente já tem comprovado que o zinco, ele funciona como... ele é um cofator de uma série de enzimas que são importantes também para o nosso metabolismo, para a nossa imunidade. Mas aí você vai me perguntar, nossa, Suzana, mas você falou tanta coisa, eu preciso comer tudo isso num dia só? Não, tá? Como a gente trabalha com a alimentação de uma forma o mais natural possível, é você ter consciência do que te faz bem e você tentar colocar na tua rotina. Se eu tenho facilidade de colocar arroz com açafrão todo dia, ou levar um limão para pingar na minha comida, por que não? Se hoje eu posso comer uma sardinha ao invés de um outro peixe, por que não? Se eu posso comer mais a fruta em substituição ao açúcar, sabendo que vai ter uma boa reação para o meu organismo, por que não? Tá? Então, o objetivo é esse, é saber tudo que vai me auxiliar nesse processo de saúde, nesse processo de fortalecimento da imunidade e eu tentar colocar isso ao longo do dia. Tá bem? É mais ou menos isso, mas assim, nada de muito caro, não. Até porque o público que eu trabalho não é um público que consome muitas coisas caras. Então, a gente vai se reinventando e eu te garanto que isso dá certo. Essa questão que você estava falando da alimentação com carnes e tudo mais, eu ia justamente perguntar sobre as pessoas que têm uma dieta mais vegana, né? Não consome origem animal nenhuma e tudo mais, e você já acabou falando da falta do zinco. De fato, fica uma alimentação deficiente para quem opta por um estilo de vida vegetariano ou vegano. Isso. Na verdade, a nutrição ela tem várias vertentes, tá? E a gente não está aqui para colocar opinião, se acha certo ou se não acha, mas dá sim para você viver. A pessoa que decide ter uma alimentação vegana, né, ou qualquer outra alimentação em que a fonte de origem animal ela não possa existir, seja nas carnes em geral, frango, peixe, ovos, ou qualquer derivados como leite, manteigas, enfim. O que se tem que ter em mente é o que eu posso fazer para substituir aquela fonte de proteína, fonte daquele alimento. De uma certa forma, nossa maior preocupação fica sobre a proteína, mesmo que alimentos cárneos, né? Eles são as principais fontes de proteína. A gente indica comer um pouco mais a proteína vegetal, que é aquela proteína que está presente nos feijões, conforme eu falei, feijão, grão de bico, ervilha. Está presente nas sementes também, quinoa, chia, semente de linhaça. E também está presente em outros alimentos, os vegetais de uma certa forma, que a gente tem que se preocupar com isso. Alguns pacientes, a gente acaba tendo que suplementar um pouco a vitamina B12, que é uma vitamina extremamente importante nesse processo também, que evita anemia, evita uma série de complicações. E aí, muitas vezes, o paciente suplementa essa B12, tá? Porque a principal fonte de B12
é a carne, são as carnes, preferencialmente as carnes vermelhas. Então, dá sim para ter uma alimentação saudável nesse sentido, desde que a pessoa que resolveu fazer uma alimentação isenta de fontes de alimentos de origem animal, ela foque no que ela tem que reforçar um pouco mais na alimentação. O que eu deixo de adquirir na minha alimentação não comendo carnes, por exemplo. Tá? Então, principalmente a proteína, conforme eu falei, e também essa vitamina B12, tá? Só reiterando um pouquinho, a gente voltando um pouquinho lá na imunidade, Arthur, me lembrei aqui a questão da vitamina D também. Tem se falado muito na vitamina D, né? Tem muita gente aí comprando vitamina D para suplementar. E eu gostaria de esclarecer que a vitamina D não é uma vitamina que está amplamente difundida nos alimentos. Principal fonte de vitamina D alimentar, digamos assim, é óleo de fígado de peixe, óleo de bacalhau, que a gente não tem o hábito de consumir no dia a dia, o óleo em si, tá? E com toda essa questão da pandemia, onde as pessoas estão ficando mais em casa e não fora, né, não estão ficando na rua, a gente tem aí um componente que é extremamente importante para a absorção da vitamina D, que é o sol, é a luz solar. Tá? Então, tomar cuidado, né, nessa questão, sabendo que a vitamina D tem toda essa relevância aí na questão da imunidade, a gente lembrar que a principal fonte de vitamina D é a luz solar e não a alimentação. E aí, se vai fazer algum exame, algum, né, check-up geral, é importante que inclua a vitamina D para saber dosar e para saber se vai precisar suplementar, já que a deficiência de sol nesse momento aí tem sido grande, né? Pois é. E aí, então, de fato, né, a alimentação aumentando a nossa imunidade, ela seria um auxílio, né, a diminuir o risco de contaminação da Covid, principalmente que a gente não fala, obviamente, mantendo-se a distância, fazendo a higiene das compras, das mãos e tudo mais. Mas, de fato, a alimentação é um fator a favor da diminuição desse risco. Oi, não estou te escutando, Arthur. Pode repetir, por favor? Sim. Falando que a respeito da alimentação, obviamente, ela também ajuda a diminuir o risco da Covid-19, né? Não só ela, a gente sabe das medidas de segurança, distanciamento, máscara, higienização e tudo mais, mas, de fato, hoje, a gente se alimentando bem, a gente consegue diminuir um pouco esse risco. Sim. Na verdade, é o que a gente fala, né? Aí tem todo o envolvimento, tanto do pré-preparo até na hora da ingestão. Eu reitero que a ação vai evitar com que a gente o vírus, no sentido dos tipos de alimento, mas vai evitar que a doença ela tenha um desfecho pior, porque a gente vai estar mais fortalecido. Mas o pré-preparo, tanto da hora que a gente vai lá no mercado, a gente toma um cuidado, né, de voltar, lavar as mãos, tomar um banho, e toda a higienização também antes da gente comer. Então, isso também tem todo né, tem todo o envolvimento aí com a questão da alimentação, sim, é o cuidado desde a compra até no pré-preparo. E aí, todas as pessoas ouviram as dicas super valiosas e pensaram, a partir de amanhã, vou implementar. Qual é a dica que você poderia nos dar vai começar agora, como aplicar isso no dia a dia? Que alimento talvez dar início? Qual alimentação começar a regrar mais? Qual das refeições dar mais importância, dar mais ênfase? Ok. Primeira coisa, listinha de compra, tá? Eu costumo dizer que a gente não deve ir no mercado com muita fome. Isso funciona bastante. Geralmente, quando a gente vai no mercado com a vontade de pegar uma série de coisas, parece igual criança no mercado, né? Então, fazer aquela listinha primeiro, o que é prioridade do meu orçamento, o que eu posso estar aumentando mais a quantidade, conforme eu falei, as frutas, as verduras, o arroz, o feijão, aveia, né, chia, enfim, coisas que tem no mercado. Fazer a listinha no mercado, tá? E tentar estar priorizando esses alimentos que eu falei. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Compra um temperinho, né, com uma cúrcuma e um açafrão,
coloca lá para usar quase que todos os dias no arroz. Ao invés de tomar um suco de pozinho, um refresco de pozinho, um refresco de caixinha, faz uma limonada ou faz um refresco de acerola, tá? Tentar dentro do possível, quem tem a sorte, né? Essa sorte eu não tenho de morar em casa, pegar um pouquinho de sol também para absorver um pouquinho mais dessa vitamina D. Tentar comprar um pouco mais. As pessoas têm tem uma certa resistência com as fibras, né? Quando a gente fala, você precisa comer um pouquinho mais de aveia, precisa comer um pouquinho mais das fibras, as pessoas logo já falam assim, mas eu odeio aveia. Isso tudo é uma questão de hábito, tá? É uma questão de aos pouquinhos a gente vai colocando. Qual vai ser o melhor estímulo, né? O maior estímulo é quando a gente vai ver que realmente a nossa saúde está ficando melhor, a gente está mais disposto. Enfim, colocando isso ao longo do dia em pequenas porções e diminuindo até mesmo a forma de preparo dos alimentos, tá? No simples fato de evitar preparar um bife, ao invés de ser a milanesa em um bife normal, você já está diminuindo a gordura. Tá? Uma carne vermelha, ela já tem a gordura dela. Para que eu vou agregar 3 vezes mais gordura empanando ela? Tá? E dessa forma, assim, são nos pequenos detalhezinhos, ter horários certos para fazer as refeições também. Eu trabalho num canal em que as pessoas falam muito, Suzana, mas eu não consigo sair para comer uma banana entre o almoço e o café da manhã. Eu falo assim, você consegue sair para dar uma olhadinha no WhatsApp? Você consegue sair para fazer, né, se tiver vontade de urinar, alguma coisa do tipo? Você tem 2 minutinhos para comer uma fruta? Tem. Isso demanda mais tempo, Arthur? Com certeza, tá? Eu gosto muito de orientar para o paciente que alimentar-se bem, antes de gastar mais, não gasta tão mais. Mas a gente tem um pouquinho mais. Embale menos, descasque mais, o que eu sempre indico, né? Dá muito mais trabalho a gente descascar um legume do que a gente comprar aquela lasanha pronta no mercado. Com certeza. Mas o meu organismo vai agradecer, a minha saúde agradece. Então, no dia a dia, a gente tem que se programar, ter horários certos para fazer as refeições. Eu costumo dizer, tentar pelo menos fazer no mínimo 4 refeições diárias, mas o ideal 6, pelo menos. Não ficar muito tempo em jejum, alimentar-se a cada 3 horas, independente de ser diabético ou não, tá? E uma coisa muito importante, fugir dos temperos industrializados. Esses caldinhos aí, tá? Que a gente não gosta de ficar falando nome, mas esses caldinhos que substituem o sal de cozinha, é uma rotina, né? No consultório eu sempre vejo, mas eu não uso sal, eu só uso caldinho, né? O caldinho de legumes, o caldinho... É muito pior que o próprio sal de cozinha, porque o excesso de sódio na alimentação faz com que a gente retenha mais líquido, faz com que a nossa pressão aumente e faz com que isso seja um empecilho para perda de peso também. Que um paciente que fica mais inchado, ele ganha mais peso, tá? Eu já escutei muita gente falando, mas eu só tirei os temperinhos industrializados e eu já perdi peso. Falei, você perdeu peso. Aí eu falo, você está perdendo peso porque você está inchando menos. Então, todos esses detalhes são importantes ao longo dos dias, né, ao longo das semanas, Arthur. Por quê? Quando eu for sair para comer alguma coisa fora, porque comer fora faz parte da rotina também, né? É legal sair com os amigos, com a família, para comer um sanduíche, uma pizza de vez em quando. Para quando eu tiver esses horários, eu estar tranquila, porque eu já tenho uma rotina alimentar legal. A minha rotina, a base da minha alimentação, ela é bem regrada. E aí, o pouco que eu consumo de gordura, de açúcar, certamente não vai repercutir de uma forma ruim na minha saúde. Tá? Então, o básico, é alimentar-se a cada 3 horas, minimizar a gordura, né? A forma de preparo dos alimentos, evitar comer o doce todo dia depois do almoço. Se gosta muito de um chocolate, tenta comprar aquele que é pelo menos uns 40%, 60% açúcar. Suzana, eu tenho muita dificuldade com doce. Tem coisas que é bom, então nem tem em casa. Se você tem dificuldade de controlar a quantidade, não tenha em casa, tá?
e tentar alimentar-se, tentar preparar os alimentos da forma mais natural possível. O pegou, descascou, cozinhou, tá? Tudo que já está muito pronto para o nosso consumo, a quantidade de alimentos que são nocivos para a nossa saúde é extremamente grande. Eu costumo dizer o seguinte, aquele alimento lá que fica um patê, vou dar um exemplo, um enlatado, que você vê que dura 2, 3, 4, 5 anos, aquilo para metabolizar no nosso corpo não vai ser fácil, né? Se dura tanto tempo assim, certamente alguma substância ali que não é natural foi agregada naquele alimento, naquele industrializado, e de certa forma, se o consumo for frequente, vai trazer prejuízos para a nossa saúde. Então, só reforçando, a gente ter um balanço, a gente ter um equilíbrio, a gente saber o que é mais saudável, o que é menos e o que eu posso colocar ao longo do dia. E um outro detalhe também é para as pessoas que trabalham fora, né, que já voltaram, não estão mais em home office. Se não tem a opção de levar a marmita, pelo menos leva os lanchinhos, as frutas, conforme eu falei, para não comer a banana todo dia, leva uma frutinha já cortada. De repente, se já pede a comida, pede uma quentinha, leva um limãozinho para aumentar a vitamina C, leva uma garrafinha d'água para estar indo líquido ao longo do dia. Detalhes que eu garanto que fazem toda a diferença e não vou mexer no orçamento aí da casa, não. Pelo contrário, vai gastar-se menos com alimento e certamente menos com medicamento também, tá? A gente fazer do nosso alimento o nosso medicamento. Eu costumo dizer isso também, porque ajuda. Aí você falou, né, nesse apanhado da alimentação mais saudável, da vitamina C, eu logo pensei no limão, né, de líquidos e tudo mais. Água com limão de manhã é mito ou é verdade que ajuda numa possível vida mais saudável, que diminui problemas estomacais? É verdade ou é mentira essa história da água com limão pela manhã? Então, Arthur, a gente não proíbe, tá? O que eu gosto de orientar é você beber água, tá? Em jejum, para você estar limpando um pouquinho o estômago. E para a pessoa que está precisando perder peso, ajuda bastante, porque você já tem todo um processo de já estar preparando o estômago. A tendência é você diminuir um pouquinho a fome, ajuda. Água com limão não foi comprovado ainda que reduz sintomas estomacais, tá? Gastrite, úlcera. Não proíbo, mas também não recomendo. O que eu posso dizer é que água ao longo do dia é extremamente importante e limão é fonte de vitamina C. Se a pessoa que tomar água com limão em jejum e não faz mal, garanto que vai estar ingerindo líquido e a vitamina C. Então, proibido não é, tá? Inclusive, limão a gente não proíbe em processo de gastrite e úlcera também. Já foi comprovado isso. Lembrando que cada paciente é um paciente, tá? E a gente tem que orientar o paciente sempre através da sua individualidade mesmo. Que tem paciente que é diabético, mas ele tem outro comprometimento também, e por aí vai, tá? Mas água com limão eu não proíbo, não. Eu não vejo por que não usar, mas também não tem nada que comprove a sua eficácia no emagrecimento. E aí a gente, né, citou no começo que você atualmente trabalha recebendo pacientes com reeducação alimentar e tudo mais. E no que consiste, de fato, como é que funciona o processo da reeducação alimentar? Certo. Isso é eu costumo dizer que a nossa grande questão no consultório é a gente fazer o paciente entender o que é reeducação alimentar. Por quê? Tá? A gente vê muito hoje as pessoas perdendo muito peso, né, de uma forma muito rápida, com dietas em que você só come proteína, dietas em que você faz aquele jejum intermitente, dieta da sopa, enfim. São dietas extremamente restritas em que o paciente, quando o objetivo é perder peso, perde-se peso muito rápido, porém você não consegue levar aquilo ao longo da sua vida. Você perde muito rápido e depois você acumula tudo e mais um pouco, tá?
Então, o que é a reeducação alimentar? Eu costumo dizer que o nutricionista que se preza, ele só trabalha com reeducação alimentar. A reeducação alimentar é você, primeiramente, você fazer o paciente entender que ele precisa ter uma mudança nos seus hábitos de vida, tá? Ele precisa fazer uma reeducação alimentar, ou seja, modificar uma série de coisas que ao longo dos dias ele faz e que ele precisa retirar, mas entender que isso é um processo gradual. Ele não pode, do dia para a noite, ele trocar tudo que ele faz, porque ele não vai conseguir. É igual um processo de que a pessoa alcoólatra, né? A pessoa que vai unha, a pessoa que tem sua... Você mudar de uma hora para outra tudo na tua rotina é muito complicado. E aí a reeducação alimentar, ela preza exatamente isso. É você estar reeducando aquele paciente a comer. Você está orientando ele que esse alimento vai ser mais importante, que faça parte do dia a dia dele, e não esse. Tá? Então, a reeducação é um processo gradual, mas é um processo, Arthur, em que os resultados são para longo prazo, em que a pessoa ela vai perdendo peso, ela vai se adequando ao longo do tempo. E aí a probabilidade dela voltar àquela rotina ruim é muito pequena, porque lá aos pouquinhos ela foi mudando. A gente tem algumas histórias, né, na verdade verídicas, em que o paciente fala... Uma vez teve um acompanhante lá da clínica que falou assim, eu perdi peso só parando de beber o meu refrigerante, né? Aí deu um nome lá do refrigerante que eu não vou fazer propaganda aqui, né? Ele tomava 7 latinhas do refrigerante por dia. E ele falou assim, eu perdi peso porque quer dizer, só dele retirar essa quantidade, na verdade ele não retirou, ele diminuiu. Então, quer dizer, ele aos pouquinhos ele foi mudando. E aí depois ele teve aos pouquinhos ele foi tendo essa reeducação porque ele entendeu que aquilo não estava fazendo bem para ele. Então, reeducação alimentar é isso, é a gente fazer todo um trabalho com o paciente, primeiro fazer entendê-lo, o que é importante, o que ele precisa mudar, o que é importante ele prezar, e isso pode durar curto, médio ou longo prazo. O que não adianta é achar que de uma hora para outra tudo vai se resolver. Mas tem jeito. A reeducação alimentar é como se a gente pegasse uma criancinha, né? E estivesse orientando tudo novamente. E a procura dos pacientes, né, por essa reeducação alimentar, ela acontece de forma preventiva ou normalmente a pessoa vai quando já deu problema, né, passou um susto, e aí ela para e pensa, não, vou procurar um nutricionista para melhorar minha alimentação, e aí sim chega até você, no caso. Infelizmente, Arthur, o percentual dos pacientes que eu atendo em ambulatório que se preocupam, né, que somente para eu ter uma qualidade de vida melhor, é um percentual bem pequeno, tá? A maioria deles já são pacientes, né, como eu trabalho na área de nefrologia, a maioria já são pacientes que já têm um acometimento, já têm alguma patologia, e alguns que têm sobrepeso, já obesidade, hipertensão, diabetes, tá? Mas o que eu tenho observado? Que a preocupação com a alimentação, no sentido de eu ter uma melhor qualidade de vida, isso vem melhorado. Hoje em dia, você vê várias pessoas de todas as classes, digamos assim, financeiras, se preocuparem um pouquinho mais com a alimentação. Tá? Então, infelizmente, não tenho essa maioria ainda no consultório, não. Mas eu observo que está crescendo um pouquinho mais aquele paciente que às vezes não tem sobrepeso nenhum, não tem patologia nenhuma, não precisa nem ganhar e nem perder peso, tá eutrófico, mas ele quer saber, ele quer ter conhecimento do que ele pode fazer para ser mais saudável. E aí é o que a gente fala, ser mais saudável, né? Eu posso utilizar o alimento tanto de uma forma a meu favor como contra. E aí a gente, no consultório e com a reeducação alimentar, a gente explica, né, isso para o paciente, para eu ter o alimento a meu favor, que é para eu precisar de várias outras, tem aquelas doenças que a gente já tem de uma forma mais genética, mas tem aquelas que a gente adquire,
seja através do sobrepeso, seja através de uma má alimentação mesmo. E essa má alimentação, a gente sabe que diabetes, hipertensão, problemas renais vêm, né, atrelados a excesso de açúcar, a excesso de sal, uma alimentação desregrada. A fim de evitar, né, estou ouvindo aqui essa conversa, botei a mão na consciência e resolvi mudar. Como deve proceder a pessoa que sentiu medo agora, né, come muita besteira, como ela deve proceder a fim de evitar, principalmente, hipertensão e diabetes, que eu acho que são as mais comuns, né? Você, melhor do que eu, pode falar disso. Mas como a pessoa deve proceder a fim de evitar tais doenças? Isso. Conforme eu falei, existem aquelas doenças, né? Existem pacientes que já são hipertensos por uma questão genética, que não é muito comum. Pacientes que já nascem com diabético, né? Que já é a parte hereditária. Mas a grande maioria dos pacientes adquirem uma hipertensão, ou um diabetes, ou um problema renal, ou uma pancreatite, ou seja lá qual for a doença, através de uma má alimentação. Então, se eu já sei que eu tenho uma genética propícia para uma hipertensão ou diabetes, ou mesmo que eu não tenha genética, eu quero evitar, principal em relação à hipertensão, evitar o máximo que puder de alimentos ricos em sódio. Não é não comer sal. O sal, ele pode estar presente na alimentação, tá? Mas desde que a quantidade. E aí eu oriento, primeiramente, nada de temperos industrializados, nada de substituir sal por pozinhos, tá? Por caldinhos e por aí vai. Tirar todos os temperos industrializados, porque o tempero industrializado, ele tem uma quantidade muito maior de sódio do que os próprios sal de cozinha, tá? E o sal de cozinha, qual é o probleminha dele quando a gente fala hipertensão? O sódio. Se eu vou substituir o sal de cozinha que tem sódio por um tempero que tem muito mais sódio, eu tô errando muito, tá? Então, usar qualquer tipo de tempero natural. Hoje em dia, a gente tem uma gama de temperos naturais que a gente pode usar e com um pouquinho de sal, tá? Então, não fazer uso de temperos industrializados, até porque quando a gente come fora, a gente não consegue ter certeza se está com tempero natural ou industrializado. Então, se eu garanto isso na minha casa, que eu não tenho tempero industrializado, quando eu comer fora lá, o temperinho industrializado ele não vai refletir muito de uma forma ruim. Evitar alimentos enlatados, tá? Conservas, porque as indústrias agregam muito sódio, tá? Nesses enlatados para aumentar o tempo de validade. O sal ele é muito utilizado como um componente para aumentar o tempo de validade daquele produto. E aí eu gosto muito de chamar a atenção para as pessoas observarem muito o rótulo dos alimentos, Arthur. Porque o rótulo dos alimentos, um componente obrigatório de ter em qualquer rótulo, tá, de alimento é o sódio. E quando você vê que a quantidade é muito grande, é um alimento que não é ideal. O que seria só para uma explicaçãozinha bem rápida, o que seria um alimento que seria considerado rico em sódio? É aquele alimento, sabe aquele quadradinho que vem a composição nutricional do alimento? Quando a gente compra um pacote de biscoito, alguma coisa do tipo? Sabe qual é? Depois eu vou mostrar aqui, eu vou tentar pegar para mostrar. Ali vem, no finalzinho, escrito sódio. E aí, quando essa quantidade é maior do que 150 por porção, eu tenho um alimento rico em sódio. Então, vou dar um exemplo. Se você pega esses cubinhos aí de tempero industrializado, a quantidade de sódio é 1000 e alguma coisa. Se você pega aqueles salgadinhos de pacote, as lasanhas prontas, aqueles sanduíches já prontos, a quantidade de sódio é muito grande. Então, ficar bem distante desses alimentos já prontos para consumo, pois eles têm uma quantidade de sódio muito grande. E ainda em relação à hipertensão, é controlar o peso. Um paciente que tem um sobrepeso, uma obesidade, ele é um paciente que sempre vai ter um risco maior de ser hipertenso, porque excesso de peso é um risco também para sobrepeso, tá? E em relação ao diabetes, quando o paciente já não tem a questão hereditária,
o que pode levar ao desenvolvimento do diabetes através da alimentação? Consumo exagerado de calorias. Um paciente que consome mais calorias, automaticamente ele tem mais gordura armazenada, ele come mais açúcar, tá? E evitar também longos períodos em jejum. É muito comum a gente ter também na nossa prática clínica aquele paciente que fala assim: ah, Suzana, mas eu só faço 2 refeições por dia, eu não sei por que eu não engordo, não sei por que eu não consigo emagrecer. Bem, mas aquelas 2 refeições do dia, geralmente é numa quantidade grande, em que geralmente já contempla tudo que ela deveria ter consumido ao longo. E o que a gente gosta de explicar? Quando a pessoa fica muito tempo em jejum, e isso é comprovado cientificamente, quando se fica muito tempo em jejum, o nosso corpo entende que ele não vai receber alimento, caloria tão cedo. E aí o que ele faz? Ele passa a gordura com muito mais dificuldade, ele armazena mais, gasta. Por isso, uma dieta em que a gente, num plano alimentar, em que a gente preconiza a redução de peso, a gente sempre orienta o paciente a não deixar de fazer refeições fracionadas, alimentar-se a cada 3 horas. Para quê? Para não dar tempo do corpo entender que não vai receber alimento tão cedo e não estocar muita gordura. Pelo contrário, para o metabolismo ficar mais acelerado. Então, isso ajuda bastante também, tá? E a questão do diabetes é isso, é controle de peso, controle do volume de refeições e evitar o excesso de açúcar também. Porque quando o paciente ele come muito açúcar, que está lá naquele ápice que eu falei da pirâmide, o açúcar é um componente que a gente pode comer, mas em pequena quantidade, com pequena frequência. Quando consome-se muito açúcar, o pâncreas pode ficar sobrecarregado. O pâncreas é um órgão que a gente tem que é responsável pela fabricação de um hormônio chamado de insulina. E aí o paciente pode ficar, a gente fala de insulino dependente, quer dizer, tudo faz uma bagunça geral ali no organismo do pâncreas e ele acaba deixando de secretar em quantidade correta um hormônio que é tão importante para o controle do açúcar no sangue, que é a insulina. Tá? Então, a má alimentação pode levar a essa desordem também e também ao desenvolvimento do diabetes. Existem crianças hoje super mal alimentadas que nem nasceram, não tem ninguém com diabetes na família, mas que estão diabéticos. E aí você vai ver, né? Eu não trabalho com criança, não sei se é com crianças, mas eu ouço muito, né, as mãezinhas dizerem: ah, mas ele tinha 9 meses, a gente já dava refrigerante para ele, sempre comeu açúcar. Quer dizer, naquele processo que você tá de estar orientando, né, formando todo aquele hábito para a criança, para o seu filho, é naquele momento que ele não tem muita escolha, você que está introduzindo, no momento que a pessoa está fazendo tudo errado. E aí é o que eu falo, né? A importância dos pais estarem... É chato, eu sei que é trabalhoso, mas é nesse momento de desenvolvimento, né? Desde os primeiros meses até a fase do escolar, pré-escolar, escolar, que a gente tem que ser bastante rígido, né? Rígido no sentido de ter... a criança, né, tem que ter rotina. Pode comer o salgadinho, batata frita, o brigadeiro? Pode, mas tem que ter a rotina. Porque aí a gente vai estar trabalhando, aí eu volto lá na questão da reeducação. Aí a gente não vai precisar fazer a reeducação com esse paciente. Um paciente que já foi educado de uma forma muito correta, ele não vai precisar passar por esse processo de reeducação, porque ele já vem de todo um aprendizado ao longo da sua vida. E aí dá muito menos trabalho, né? Sem dúvida. E aí, nessa questão, ganha peso, perde peso, tem que perder peso, entram os chás, os shakes milagrosos, os remédios para emagrecimento. A gente pode acreditar nessas propagandas aí de eliminação de líquido, perde peso em tantas semanas, e que efeitos colaterais isso pode ter para a saúde do paciente? Arthur, realmente não pode se acreditar. A primeira coisa em relação aos shakes, tá?
O shake, você tomar um shake uma vez ou outra para substituir uma refeição, isso não vai dar problema. Shake geralmente é igual a dieta da sopa, você vai perder peso muito rapidamente porque você vai estar substituindo grandes refeições por bebidas líquidas e isso vai impactar de uma forma muito rápida na perda de peso. Mas você não vai conseguir levar aquilo de uma forma a longo prazo. E além de você ter deficiência, na maioria dos shakes, você acaba ficando com deficiência de nutrientes. Porque a gente entende que o shake, ele não vai ser tão completo como um prato de arroz, de feijão, né, de legumes, enfim. Então, shakes realmente a gente não orienta. Chá, a gente só indica se for como junto com, né, aliado a uma alimentação saudável, uma reeducação. Não vejo problema de chá. A gente só não indica substituir refeição por chá, que também o organismo não tolera de jeito nenhum por muito tempo e fica deficiente em nutrientes. Em relação aos medicamentos, coisa que eu sempre falo no consultório é que se a gente olhasse qualquer tipo de bula de medicamento, seja de um anticoncepcional, né, de um contraceptivo, ou qualquer remédio que efetivamente a gente tenha que tomar por conta de alguma patologia, se a gente olhar a bula, a gente nem toma remédio, né, Arthur? Porque a bula vem tanta coisa dizendo quais são os contras, né, os efeitos adversos. E aí, por que eu vou tomar mais um medicamento sabendo que isso não vai fazer bem? Então, deixar os medicamentos para aquelas situações em que efetivamente a gente tem que tomar o medicamento, seja por uma patologia, por algum momento que a gente está passando, e não fazer uso de medicamentos para emagrecimento. Por quê? O medicamento para emagrecimento, a maioria deles atua no sistema nervoso central. E geralmente a pessoa fica com falta de apetite, come o mínimo possível, perde esse peso muito rápido, mas a pessoa tem uma série de efeitos adversos. A pessoa perde a concentração, tá? Eu já vi muita gente falando que dormiu no volante e por aí vai. Então, não indicamos medicamento, indicamos reeducação alimentar mesmo, e a gente sabe que é possível. É isso aí. Suzana, chegando ao final do nosso breve bate-papo, queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E a palavra é sua para deixar a sua mensagem final, o seu recado, divulgar o seu trabalho de alguma maneira. A palavra agora aos nossos acompanhantes é toda sua. Tá certo. Eu gostaria de reiterar toda a minha gratidão, tá, pelo convite, Arthur. Gostei muito. Eu costumo dizer que quando a gente gosta do que a gente faz, é sempre um prazer a gente falar, né? Para a gente fazer um trabalho, eu tenho certeza que você pensa dessa forma. Primeiro, a gente precisa acreditar naquilo que a gente trabalha, tá? As pessoas, assim, se ocupassem, sim, como você falou, de uma forma mais preventiva. O que eu posso fazer para evitar a doença? O que eu posso... Né? Será que eu posso melhorar um pouquinho a minha alimentação nesse sentido? É isso, a gente vê o alimento, né, o nutricionista, como o nosso aliado, e não de, eu vou na nutricionista, vai me passar uma dieta para eu não vou comer nada. Não, o objetivo é a gente dar opções, tá? Geralmente eu saio do consultório, né, os pacientes saem, nossa, mas eu vou comer isso tudo? Aí eu falo, mas é porque você não comia direito, tá? Então, entender a importância da gente se alimentar sem deixar de ter a vida social, porque a vida social existe e os alimentos que não fazem tão bem podem fazer parte da nossa rotina, sim, desde que a gente entenda que não pode ser sempre, né? Não pode ser rotina, tá? E é isso, tá? Precisando, a gente tá aí. Espero que eu tenha conseguido esclarecer de uma certa forma, explanar a grande importância que nós que somos nutricionistas e gostamos do nosso trabalho, a gente carrega aquela bandeira mesmo de que é um pouquinho chata. Eu sou um pouquinho chata dentro de casa mesmo, porque se eu não acreditar no que eu prego, né, é aquela história de que você vê um profissional de saúde fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a saúde, não gera um pouquinho assim de, né, nossa, como é que eu vou acreditar nesse profissional, né? Então, a gente fazer por onde, né,
demonstrar a importância também do nosso trabalho. Isso aí. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Muito Queria desejar uma obrigado. boa noite a todos, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. E não se esqueçam, no Instagram, no YouTube. Obrigada. Ótima, tá? Bom meia semana. Você também, todo mundo aí que nos acompanha. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Semana que vem, para vocês aí, Tony Gordon, vencedor do The Voice, aqui com a gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.